Olá, saudações. Acá estou eu para deixar registrado esta apresentação e abordagem técnica em referente aos 4 conceitos de mercado, aos 4 conceitos em que devemos prestar muita atenção quando formos fazer um trade, seja na compra ou seja na venda. E esses conceitos são fundamentais para a carreira profissional de um trader, para que ele não possa entrar em qualquer região de mercado e ser pego de surpresa. Então, partindo de um princípio, eu gostaria de dar a caráter de exemplo o par Euro-USD, que no decorrer dessa semana estopou muitos comerciantes que estavam comprando no mercado e por um caráter peculiar, talvez muitos que foram estopados não se atentou por um pequeno detalhe que eu vou estar abordando aqui nesta apresentação. Então, o movimento atípico do mercado ele sempre acontece e devemos estar preparados constantemente para que esses movimentos atípicos de mercado não possam nos pegar de surpresa, não possa nos pegar desprevenidos, porque no mercado financeiro quem estiver desprevenido ou quem não estiver protegido, lamentavelmente acaba sendo prejudicado e muito prejudicado. Tá? Eu, no decorrer de muito tempo, eu demorei para pegar esses conceitos de mercado, mas agora, com o aprendizado que eu obtive durante esse longo tempo de mercado, deu para enxergar alguns pontos que eu não enxergava no passado. Então, o primeiro deles é que os indicadores que se tem disponíveis, que são variáveis na internet para serem adquiridos, eles, de certa forma, são indicadores que atrapalham muito na visão técnica da operação. Tá? Então, a parte mais importante que eu estarei abordando aqui é a parte do conceito, do aprendizado da parte técnica gráfica pura, sem indicador qualquer. Tá? Aliás, nós vamos usar um indicador sim, mas um indicador da própria plataforma MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e também outras plataformas de operações que dá para ser utilizado. E a ferramenta qual nós estaremos utilizando é a Fibonacci. Tá? A Fibonacci ela é muito utilizada em longo time de mercado para os grandes players, para os grandes investidores, que tem uma base, um conceito simples, tá? Ir na direção da tendência e pegar os movimentos de retração de mercado. Então, dentro desse conceito que eu estarei abordando aqui, serão 4. Tá? O conceito da estratégia de uma quebra de padrão de trendline, que é a mais simples de todas, porém ela tem uma abordagem mais ampla. A segunda é o breakout. A terceira é a zona de regiões de posições, de montar posições baseado na Fibonacci. E a quarta e última, a psicologia por detrás dos gráficos que nós enxergamos e que nós vemos todos os dias. Tá? Hoje o mercado está fechado, é sexta-feira, já acabou o mercado que tinha para ser corrido, porque foi um mercado bem chato, digamos assim, porque essa semana muita gente foi estopada e é justamente esse conceito operacional que eu quero deixar abordado aqui. Então vamos lá, partindo do princípio inicial. Nós temos aqui no time frame de H4, que é um time frame melhor para ser analisado, tá? Então, o time frame de H4 é um time frame muito importante, ao qual nós devemos nos atentar para esse time frame, tá? Então, nós temos uma tendência aqui claramente de queda, tá? Que se a gente deixar uma trendline na primária, tá?
também uma trendline que tinha formado aqui, formou-se uma trendline secundária, tá? Que foi justamente uma região de breakout, tá? Porque se a gente analisar bem, tem uma região de breakout que está passando justamente aqui, nesse ponto aqui, tá? Então aqui foi uma região de breakout muito, mas muito importante, tá? E qual que é o terceiro conceito primordial, tá? Essa região aqui, ó, que é onde o preço fez um movimento de baixa importante, rompeu e deu 100% aproximadamente do V, do padrão V reverse, tá? Que é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar quando há essa quebra de padrão, tá? Então eu gosto muito de entrar comprado, colocar um stop abaixo, tá? No último fundo, que seria aqui. Então eu entraria comprado nessa região, na finalização do candle de rompimento da trendline, e buscaria 100% do tamanho do ponto A ao ponto B da quebra do padrão da trendline, tá? Que seria exatamente esse movimento aqui. Se a gente pegar o movimento até a finalização dele, tá? Do ponto inicial até o ponto final, que foi justamente aqui, o fechamento deste candle, vai dar exatamente o 100% do ponto inicial aqui, da quebra de tendência inicial, final aqui, tá? Então é muito importante a estratégia do breakout V inverse, tá? Mas o que nós temos aqui? Depois que houve essa quebra desse padrão, tá? Que foi justamente aqui, o que o mercado fez adiante, tá? Ele buscou 100%, deu take profit, a nossa saída ficou justamente aqui nessa região, e o preço se consolidou. Quando o preço se consolidou, já é um caráter aqui de atenção, tá? Então, nessas consolidações de preço, é um caráter de atenção que o preço ele pode tanto romper a região da consolidação e continuar a subir. E qual que é a informação que nós temos? Se ele fizesse o rompimento, tá? A confirmação é justamente a trendline, tá? Que está passando justamente aqui. Ok? Então a consolidação e o breakout está justamente aqui. E eu não sabia exatamente o que iria ocorrer, tá? Então se a gente pegar aqui e colocar aqui, vamos colocar aqui para ser apagado essa região aqui, tá? Então eu não sabia o que ia acontecer aqui adiante. Qual que é a informação que eu tenho? A informação, a primeira delas, eu tenho que verificar qual que foi o ponto A e o ponto B da parte mais importante. Ora, a parte mais importante é o ponto inicial, ponto de partida, de onde tudo começou, tá? Então se eu colocar aqui, deixa eu até colocar para ter um destaque melhor. Ponto A foi aqui nessa região, que foi o ponto de partida, de onde o movimento começou, tá? E o ponto B justamente na região final do movimento, tá? Que foi neste candle aqui, tá? O último candle que ocorreu, que foi justamente o rompimento da região da quebra de tendência na estratégia VRS, tá? Do Brothers Banks, tá? Essa estratégia ela é excelente para se pegar esses pontos de movimento. Excelente no seguinte fator, tá? Porque ele está abaixo da trendline majoritária e formou-se uma trendline minoritária, que é a secundária, tá? Então nós temos a primária, que é a mais importante, e a secundária, que é a menos relevante, porém dá para pegar regiões de reversão de curto período, que foi justamente aqui. Eu estou no gráfico de 4 horas, deu para pegar um bom trade aqui em direção à trendline, ok? Então, nós temos as duas confirmações, o ponto A e o ponto B, certo? Qual que vai ser agora o segundo operacional, o segundo conceito, para que eu possa ter uma confirmação muito melhor e mais eficaz? Ora, eu vou calcular a parte inicial do ponto A até o ponto B, é muito simples, tá? É a região de
1.10.395, que foi o ponto de partida do movimento em que ocorreu a quebra do padrão secundário da trendline, tá? Até o movimento final ao qual ele recuou e consolidou. Então ficou demarcado claramente aqui no gráfico que o ponto primordial é 1.12.370. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou traçar uma trendline na linha horizontal e deixar demarcado o que? A minha Fibonacci. Exatamente a Fibonacci que eu vou deixar traçado para que quando o mercado fizer o rompimento, tá, deste breakout e vir buscar regiões de 38.2, 50 e 61.8, tá? São regiões ao qual eu vou buscar oportunidades na parte compradora. Só que aí é que tá. Aqui, se eu traçar Fibonacci nessa região a olho nu, tá? A olho nu, sem traçar. Então, se eu traçar a Fibonacci daqui do ponto A, eu vou pegar a Fibonacci, eu vou traçar do ponto A até o ponto B, que vai dar justamente os níveis de Fibonacci aproximadamente aqui, nessas regiões. Então, 38.2, 50.0 e 61.8. Vai dar aproximadamente nesses três níveis aqui de regiões para eu pensar abrir uma compra, buscando o quê? Buscando a retração, tá, do mercado e fazer com que o preço se aproxime dessas regiões, tá? Para que ele encontre regiões de suporte nessas regiões aqui de Fibonacci e volte ao quê? Volte a subir, fazer o rompimento da linha majoritária, tá? E subir e fazer um movimento que eu considero um movimento secundário do primeiro movimento que ocorreu no mercado, que foi justamente o movimento do ponto A ao ponto B, tá? Então, esse movimento ponto A ao ponto B, ele tende a se repetir quando ele chega nas proximidades do nível de Fibonacci, para ir para o alto e buscar níveis de topos maiores que foram formados, juntamente coincidindo com o nível de Fibonacci, tá? Então é justamente aqui que é o momento de atenção de mercado. É aqui que eu vou procurar trabalhar para dar as entradas de compra, tá? Então eu vou traçar a Fibonacci do ponto A ao ponto B, que vai dar justamente essas regiões para comprar. Então vamos ver na prática como que funciona isso. Se eu traçar a Fibonacci, quais são as regiões importantes, porque eu vou aguardar para o preço se aproximar para eu abrir minha compra, tá? E aqui eu vou abordar também a parte posicionamento de stop, posicionamento take profit, risco retorno, se vale a pena ou não pegar um movimento como este, tá? Então tem vários alternativos, vários conceitos operacionais e a parte psicológica que eu vou estar abordando aqui. Então estamos aí agora, o movimento do mercado foi este que ocorreu, tá? Então ele consolidou-se aqui em cima, rompeu a consolidação abaixo, tá? E quando ele faz esse movimento de correção, o que eu tenho de informação? A Fibonacci. Então eu vou traçar o nível de retração do ponto A ao ponto B, tá? E o que eu tenho? Eu posso usar, olha que bacana isso também, é muito importante. Eu posso usar a própria linha da trendline, da Fibonacci, como um caráter de exemplo, de quebra de padrão na parte do breakout, tá? Porque a própria Fibonacci ela tem uma linha que você consegue, uma trendline dentro da própria Fibonacci para você utilizar isso ao seu favor. E eu vou explicar aqui detalhadamente como você pode utilizar isso. Ora, se eu tenho um movimento A e o movimento B, tá? E a zona de breakout, simplesmente eu traço a Fibonacci do ponto A ao ponto B, juntamente coincidindo com uma outra trendline, tá? Que formou o quê? Um padrão levemente de alta. E olha só o que ocorreu aqui. Ocorreu a quebra desse padrão. A quebra desse padrão ocorreu justamente com a região de breakout, tá? E o movimento de alta. O que eu faço aqui nesse movimento?
eu faço ele esperar romper, tá, a trendline e ir buscar os 100% dessa região aqui que tinha formado anteriormente, como um caráter de exemplo, tá? Olha, se a gente pegar esse movimento do breakout e traçar ele no rompimento da quebra dessa trendline, vai ser justamente os 100% desse breakout projetado abaixo. E se a gente pegar os 100% desse breakout e projetar ele para baixo, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter um conceito operacional lindo, maravilhoso, que é as regiões de Fibonacci, que é justamente o que eu tinha explicado anteriormente, tá? Então essas regiões de Fibonacci aqui, elas são excelentes, tá? Excelentes para se abrir negociação, tá? Então, partindo do princípio, eu tenho o quê? Deixa eu só tirar essa outra trendline que foi rompida, que nós não vamos utilizá-la mais. Então eu tenho este cenário de mercado, tá? O rompimento do breakout vindo buscar as regiões de Fibo. Então perceba uma coisa, que ele se aproximou do nível 38.2 e continuou caindo, tá? Se aproximou do nível 50, tá? E continua caindo. Se aproximou do nível 61.8 e continuou também a cair. Neste conceito de mercado, qual seria a minha região de stop? Ora, a minha região de stop seria exatamente, tá? Exatamente abaixo do 100%, tá? Então, quem abriu compra aqui no 61.8 colocou stop aqui embaixo, tá? Quem abriu compra aqui no 50 colocou stop também aqui embaixo. Quem abriu no 38.2 colocou também o stop abaixo do 100, tá? Por que abaixo do 100? Porque nós temos uma proteção que é justamente o ponto A ligando com o ponto B. Se nós temos uma confluência entre o ponto A e o ponto B e o preço retornou, tá? E não conseguiu romper o fundo, olha só, para ele pegar o nosso stop, ele vai ter que romper. Ele vai ter que romper a região do ponto de partida. E no meu consentimento é o seguinte, agora partindo para a parte psicológica de mercado. Você acha que os compradores iriam deixar o preço voltar tudo para quem fez esse movimento de alta, tá? Ó, você acha que eles iam deixar o preço voltar tudo? Jamais, jamais. Perceba que o preço ele se aproximou dessa região aqui, ó, do 1.10, tá? 615. Então, ele não chegou a atingir o stop. Ele se aproximou do stop. Porém, olha que informação importante, tá? O preço, ele respeitou essa região aqui, ó, tá? E ele voltou a subir com força. Quem colocou os stops aqui nessas reuniões colocou errado, que o stop ideal é abaixo do 100% da projeção de Fibonacci. Eu aprendi isso observando o mercado. Eu aprendi isso analisando o preço. Você pode encontrar esse cenário de mercado não somente nas paridades do Forex, mas também em qualquer mercado que você for operar, você vai ver que o mercado respeita fielmente essas regiões. E lembre-se que esse cenário de exemplo que eu estou dando aqui é um cenário contra a tendência, porque se a gente analisar bem, o euro ele está numa zona de força vendedora ainda. Ele ainda não quebrou esse padrão. Mas quando ele quebrar esse padrão, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma grande alta no euro. Uma grande alta no euro. Ok? Só que antes dele fazer esse rompimento na trendline majoritária, nós já entramos. A gente já entrou. Enquanto uns estão esperando fazer um rompimento aqui dessa trendline, a gente já entrou antecipado. Nós pegamos esse movimento de preço, tá? Agora é que eu vou dar a dica mais importante. Agora é que vem a parte importante. Lembra que eu mencionei a estratégia da trendline
Pois bem, se nós pegarmos uma trendline e traçar aqui, ó, você vai ver que o mercado ele respeitou fielmente no gráfico de 4 horas até um determinado momento. Perceba que chegou um momento em que um baita candle comprador chegou e disse assim, olha, agora nós vamos assumir a parada, nós vamos fazer com que o preço possa nos respeitar. Os touros disse isso, tá? Está claramente aqui no gráfico, através desse candle que rompeu. Então, se eu tenho a confirmação do candle de rompimento, o que eu posso fazer? Eu posso fazer da seguinte forma, eu já tenho as regiões de Fibonacci que o mercado passou abatido, ó. Não respeitou, tudo bem. Então, se eu tenho esses 3 níveis de Fibonacci e eu tenho a confirmação da trendline secundária, o que eu vou fazer agora? Eu vou comprar, simplesmente comprar. Quem comprou aqui nessa região, aliás, detalhe importante, deixa eu só voltar aqui, tem que comprar justamente na finalização do candle que rompeu. Então, a compra ideal seria exatamente aqui, tá? Na finalização deste candle que fez o rompimento, deste candle aqui, tá? O rompimento foi feito aqui. Então, quem comprou aqui, comprou muito e muito bem. E colocou stop aonde? Colocou stop no 100% de Fibonacci, que foi abaixo do movimento primário. Lembra? O movimento A, tá? Que foi aqui. E o movimento B lá em cima. Se eu tenho essas 3 confirmações, eu estou entrando aqui então no começo de uma tendência do mercado. Olha, ponto A, reversão. A reversão, olha que maravilha isso. A reversão, ela foi mais curta, tá? Ela respeitou esse fundo, ela teve um fundo mais alto do que o fundo anterior, caracterizando uma possível reversão de tendência, onde os compradores vão entrar agredindo o preço para quê? Para tentar romper a trendline majoritária. Tá? Seguindo esse princípio, baseando-se nessas 4 visões de mercado, o conceito de quebra de tendência de trendline, breakout, Fibonacci, e o movimento mais importante, Charles Down. Então, o movimento que é impulsão, retração, o mercado ele sempre tende a fazer esse movimento aqui, tá? Então, ele faz um impulso na tendência de alta, claro. Retração, impulso, retração, impulso, retração. Sempre respeitando fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos. No movimento contrário a este seria o movimento de queda. Então, impulso para baixo, retração para cima, impulso para baixo, retração para cima, e assim sucessivamente, topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores. Quando há uma quebra de padrão, uma reversão de tendência de queda para a tendência de alta, é dessa forma. Impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração. Opa, essa retração aqui foi mais alta do que a retração anterior, caracterizando o quê? Caracterizando um movimento de quebra de padrão de tendência de queda. Tá? Então, se a gente traçar uma trendline nessa região, a gente vai ter o quê? A confirmação da quebra de tendência. E é aqui, justamente nessa região, que nós traçamos a Fibonacci do ponto A ao ponto B, pegando a retração e também, para quem é conservador, fazer a entrada no rompimento da quebra do padrão da trendline. Tá? Então, nesse cenário de mercado, alguns conservadores ainda não entrou. Por que não entrou? Estão esperando a quebra da tendência da trendline. Tá? Mas, seguindo esse conceito que eu estou abordando aqui, é um conceito muito mais abrangente, muito mais eficaz, porque você entrou no movimento correto de preço. Tá? E qual seria o take profit? O take profit vai ser exatamente os 100% do tamanho da primeira onda que houve no mercado, que seria do ponto A ao ponto B. Você pega a correção do mercado e
a saída sempre vai ser no 100%, tá? Se você perceber que o mercado rompeu a região de 100% e continua a subir ainda mais, a grande probabilidade do preço vir buscar as regiões mais altas de mercado é imensa, tá? E aí você já entra no conceito operacional mais maravilhoso que você possa imaginar, que é o conceito de break-even, que é pegar a sua região de stop loss, que estava aqui abaixo, tá? E arrastar para o lucro. Por quê? Porque quem comprou nessa região aqui, tá? E o mercado está subindo, é só você arrastar o seu stop loss para a região do break-even, ok? E assim o preço, conforme ele vai subindo, você vai arrastando, até chegar um momento em que o preço vai reverter e vai te tirar do mercado automaticamente. Esse é o conceito maravilhoso que eu consegui catalogar de mercado, ao qual eu quero utilizar para o resto da minha vida como trader. O padrão muito importante também em que ocorreu na Libra foi muito bonito. O padrão muito importante foi esse movimento de quebra de regiões fortes de resistências, tá? Então ele fez esse movimento, voltou a corrigir exatamente no 38.2. É exatamente aqui que eu falo, que são regiões importantes. 38.2, 50.0 e 61.8. Para quem entrou aqui e colocou stop abaixo do 100%, conseguiu pegar um bom lucro nessa tendência aqui de alta, ok? Então, se a gente pegar esse conceito aqui, vamos calcular esse movimento que teve aqui na alta. Então, do ponto A ao ponto B, 1.426 pontos, tá? Do ponto do 38.2 até a região atual, 846 pontos, tá? E se nós analisarmos bem, se a gente pegar aqui do ponto do 38.2 até o 61.8, vai dar justamente 100% do tamanho da tendência primária. Se a gente pegar aqui e tirar o raio, tá, da trendline, só para a gente medir a caráter de exemplo, e colocar aqui do ponto inicial até o 61.8, vai dar justamente o 100% da tendência. No caso seria o 100% da tendência primária, que é do ponto A ao ponto B, tá? Para se ter uma ideia, tá? Aqui é 61.8 de Fibo para sair do trade, mas você pode sair também no 0%, que é justamente uma saída, que eu digo uma saída parcial, e a saída total 61.8, tá? Um outro conceito de Fibonacci também muito importante que você pode utilizar ao seu favor é a Fibonacci, sem ser a Fibonacci de retração. Você pode utilizar a Fibonacci de expansão, que é pegar do ponto de partida inicial até o ponto final e pegar até o ponto final da retração, que vai dar justamente o 100%, ó, tá vendo? Aqui coincidiu exatamente o 100% com 61.8, que é o quê? Que é a projeção 100% da primeira onda. Então, a primeira onda foi a onda de impulso, tá? A segunda, correção, e a terceira, que é justamente a nossa projeção e a nossa saída do take profit, que é justamente na casa dos 1.23300, 300, 400, nessa região aqui. Deixa eu ver quanto que vai dar. 1.23405, tá? Então é essa região de preço aqui que vai ser a saída do trade de quem comprou dessa região. Quem comprou aqui já está feliz da vida, já está arrastando o top no break-even e fazer com que o preço continue a subir e pegando o stop e arrastando para as regiões mais importantes. Se o preço voltar a cair, aqui por exemplo, você já sai da operação no lucro, tá? É esse um conceito importante para quem entrou comprado, ok? Então
Então era isso que eu queria deixar aqui registrado. É uma satisfação imensa estar gravando esse vídeo e deixando registrado isso, porque foi uma visão de mercado ao qual eu não tinha dado uma importância, e depois eu acabei abrindo minha mente para essas regiões de mercado e para esse conceito de operação, principalmente utilizando o útil ao agradável na parte mais simples de trading que você possa imaginar, tá? Então, eu dei os exemplos na parte compradora, mas nós temos também um exemplo na parte vendedora, tá? Que é a caráter de exemplo aqui, a parte do par USD JPY, tá? Que foi, ao meu ver, uma entrada muito bonita, muito linda mesmo, tá? E ele está indo buscar os 100% da projeção. Então, esse movimento, vou até colocar no candle aqui para a gente ter uma visão melhor. Este candle, a partir deste candle que foi ao candle inicial, a partida da projeção A até a projeção B, nós temos um movimento claramente aqui, um movimento de impulsão e um movimento de retração. E olha que lindo, teve um movimento de retração e foi buscar justamente, olha onde? Entre 38.2 de Fibonacci, tá? Então, 38.2, 50 e 61.8 eram as regiões para se entrar vendido, tá? Então, quem entrou vendido aqui no 38.2 e colocou o stop aqui em cima nessa região de 100%, com certeza já fechou a operação ou já está no break-even, tá? Então entrou aqui nessa região 106.698 e já está com o stop. Quem estava com o stop aqui em cima já arrastou para o lucro com aproximadamente 870 pontos de lucro, tá bom? E detalhe, quando você pega esses movimentos de mercado, olha só, você pode utilizar a trendline a seu favor, do rompimento dessa trendline, tá? Para quem não quer entrar nessas regiões aqui, quer esperar um conceito melhor de trend, você pode esperar o mercado se aproximar da quebra do padrão da trendline e entrar vendido, tá? Olha que bonito que deu aqui. Essa operação foi muito linda demais, tá? Na parte vendedora dos bears. Então, com certeza já vai sair aqui no take profit, tá? Então, e detalhe, você tem mais níveis de expansão abaixo, tá? Da Fibonacci. Então, a Fibonacci abaixo do zero, a gente pode colocar mais níveis aqui como pontos secundários de saídas, tá? Projeções, tá? Então aqui, essas projeções, você consegue ver claramente que são regiões entre Fibonacci e breakouts, que você consegue ir trabalhando essas regiões e pegando pontos de vendas cada vez mais baixos. Bom, eu falei bastante, eu acho que eu fui bem esclarecedor na abordagem técnica aqui do mercado. E mais para frente eu quero gravar outros vídeos explicando mais conceitos dessa mesma operacionalidade que eu expliquei aqui em termos de Fibonacci breakout, utilizando ao nosso favor. Isso é maravilhoso, tá? Então, era isso que eu queria deixar aqui. Era essa abordagem que eu gostaria de ter deixado. E nunca se esqueça desta média aqui, tá? Essa média, ela é uma média muito importante para o nosso operacional, tá? Então, fez um movimento de impulsão, tracei a Fibonacci, está abaixo da média, o que eu vou pensar? Venda, tá? Se aproximou das regiões de Fibonacci, vamos pensar em trabalhar vendido. Se eu estou no gráfico de 4 horas, eu mudo para o time frame de 1 hora. E o que eu consigo ver? Eu consigo ver regiões de preço que o mercado se consolidou no gráfico de 1 hora, tá? Fez um rompimento da trendline de 1 hora no curto período.
Olha que confirmação importantíssima. Poderia entrar vendido aqui nessa região, tá? E com as projeções sempre no alvo de 100%, tá? De Fibonacci. Depois no próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente como que faz para colocar os cálculos de Fibonacci mediante, porque essa Fibonacci aqui é a Fibonacci própria do MetaTrader, só que eu fiz uma modificação. Eu tirei o 23.2, que para mim não me interessa, é um número muito fraco de mercado, e deixei apenas o 38.2, o 50 e o 61.8. E ainda tem mais outro nível importante que dá para ser trabalhado, que é o 88, que ele vai ficar aproximadamente aqui, tá? Essa região aqui é muito importante também para pegar de mercado para vender no par USD JPY. O conceito importante de estratégia que eu utilizo, que vai ser muito eficaz. Perceba uma coisa, olha só, não preciso nem dizer. O que nós vemos aqui? Vemos claramente uma quebra de padrão, tá? Entre a trendline e a região de breakout, tá? E a projeção, veja que ele foi buscar exatamente 100%, tocou no nível muito importante, que ele vinha sendo respeitado aqui, e olha só onde eu abri a compra. Abri a compra exatamente nessa região, ao qual ele vem sendo respeitado anteriormente. Para quê? Para vir buscar aproximadamente 50% ou até a própria trendline secundária, tá? E é um conceito operacional contra a tendência que eu gosto muito de utilizar. Está longe da média, regiões importantes, e compra porque o índice é índice, né? Composto por várias empresas importantes. Empresa, a gente sabe que o conceito de empresa nunca é perder, e sempre faturar e gerar lucro para os seus acionistas. Então era isso que eu queria deixar aqui, eu espero que eu tenha sido bem esclarecedor. Vou ficando por aqui. Eu quero gravar mais vídeos daqui para frente para deixar bem explicado detalhadamente o conceito que eu venho utilizando, que eu venho estudando, me aperfeiçoando, não, de certa forma, os indicadores que eu tenho guardado, que eu reservei durante muito tempo, que eu utilizei para ter uma visibilidade melhor do mercado, são estes, tá? A cotação do preço, a variação do preço e qual que é o padrão dos candles que estão se formando nos time frames. Se o candle está positivo ou negativo, só, tá? E a média de 200, mais nada. E aí o conceito operacional que eu abordo é psicologia, padrões, quebras de trendlines, breakouts e Fibonacci. E também, claro, nós não podemos esquecer Charles Dow, teoria de Dow, que é as ondas em que o mercado faz e tende a corrigir e tende a buscar fazendo as projeções. Beleza? Forte abraço, tudo de bom. Tamo junto. É nóis. Valeu.